Pessoal, então, demos o tempinho aí, fiquem à vontade para concluir. Também a gente vai ter happy hour hoje, a gente vai ter o coffee break. Então, quem não tiver respondido, não tem problema, a gente vai dar outra oportunidade, porque eu acho que o grande objetivo aqui é a gente trocar ideia, né, a gente fomentar esse conteúdo a respeito desse tema, que hoje ele é fundamental, talvez, para todas as empresas. Né, acho que virou uma bala de prata de rentabilidade. Né, então, está todo mundo hoje procurando meios da gente conseguir encontrar caminhos hoje de ganho de margem. A gente veio, a nossa escola de B2W ensinou muito para a gente essa importância desse tema. Então, queria hoje aqui apresentar meu grande parceiro aqui na construção da Newtail, o Rafa Morim, vai contar um pouquinho sobre toda a experiência dele de Retail Media, o que a gente vem construindo, e, enfim, qual que é o caminho de futuro. Então, Rafa, obrigado, seja bem-vindo aí. Obrigado, Gabriel. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Obrigado pela presença de todos. Estou aqui muito satisfeito. Estou vendo a casa cheia, estou bem surpreso com a quantidade de pessoas aqui no começo. E meu papel aqui dentro do time da Newtail, que o Gabriel falou, tem uma experiência prévia de ter construído o B2W Ads lá atrás e acabou ficando como legado dentro da companhia, depois virou Americanas Advertising, e falar um pouquinho de como a gente está se estruturando como Retail Media no mundo e como isso gera oportunidade no Brasil. Né? E até para a gente começar a falar de futuro, a gente precisa falar um pouquinho de como isso veio até hoje. Né? O que veio sendo construído de mídia ao longo do tempo e o que a gente tem de características de cada uma delas até a gente chegar no Retail Media. Tá? Então, quando a gente olha com mídia, e aí já entrando no assunto, a gente olha para a mídia tradicional, a gente vê os modelos mais tradicionais que a gente conhece, um outdoor, né, lá fora a gente chama de billboard, televisão embaixo, revista. E aí, trazendo um fun fact sobre esse outdoor, ele foi construído em 1937, na construção da Bay Bridge São Francisco. Ele ficou mais de 80 anos de pé. E a Coca-Cola decidiu demolir, desligar ou desconstruiu esse outdoor em 2020 para poder usar o dinheiro que ele gastava com o aluguel do espaço para investimento em mídia digital. Então, só para entender do que vem sendo construído e para onde todo mundo está meio que olhando. E olhando como característica dessa mídia, né, a gente tem aqui esses pontos. Né? Preço é fixo, ele acaba sendo caro e impeditivo para a grande maioria dos anunciantes. Ele é muito escasso, tem poucos espaços ou poucas opções disponíveis, e essa escassez acaba fazendo com que a mídia seja muito cara. Ela é muito pouco mensurável, mas muito pouco mensurável, e a latência de mensuração é grande. Às vezes você leva 6 meses ou meses para poder saber uma efetividade numa campanha dessa, de forma direta num ponto de venda. A gente tem a segmentação, ela é muito direcionada à praça onde aquele anúncio está rodando, ao conteúdo do veículo onde está sendo rodado essa campanha. E a execução é demorada. Quando a gente pega casos de televisão ali da campanha de Natal de Coca-Cola, deve ter levado alguns meses para executar essa campanha, até ela efetivamente impactar o consumidor. E eu acho que o grande ponto que eu quero trazer assim é a distância da fase de consideração ou de impacto da campanha para a conversão. Né? Você conseguir impactar o consumidor e ele se imbuir aí no ponto de vendas e comprar o produto. Ele tem uma grande distância entre eu ser impactado por esse anúncio e tomar a decisão de ir ao varejista e comprar o determinado produto. Então, trazendo isso como característica. E quando você olha o advento da internet, quando a gente começa a olhar a década de 90, meados da década de 90, com um impacto direto na casa dos consumidores, não só com a televisão, mas com conteúdo rico, como é que isso se transforma? Né? E aí a gente olha o início do marketing digital, ainda transportando o que se era feito com a mídia tradicional para a internet, então vendendo exatamente da mesma forma, espaços fixos, escassos, caros, com pouca mensuração que levava muito tempo para acontecer. Aí exemplos de Bradesco e Chevrolet na home do Wall. E a gente simplesmente só transportou de um lado para o outro, mas a internet começava a crescer muito, muito rápido. E aí, no finalzinho da década de 90, surge um player no mercado que muda a forma como a gente compra a mídia pela internet, como a mídia como um todo. Né?
e a gente vê o Google entrando com um formato muito diferente, baseado na busca do Google, que tem uma análise em cima e um impacto em cima da intenção da pessoa que está fazendo a busca de buscar aquele conteúdo. Seja um conteúdo qualquer ou seja um conteúdo específico de produto, que isso diz muito sobre a intenção da pessoa de comprar. E aí, quais são as principais características desse veículo? Ele tem preço variável. Então, quando o Google introduz o leilão de CPC, isso faz com que o preço ele seja volátil baseado na demanda daquela palavra-chave ou daquela segmentação específica. A gente tem a abundância do tráfego, porque o Google cresceu exponencialmente, e a gente vê o share da busca muito grande na mão do Google, e a gente vê o tráfego muito direcionado para essas palavras-chave, alta mensuração, real-time, segmentação ainda muito limitada ao contexto da busca, e o Google vai evoluindo ao longo do tempo. Execução ela é imediata, a gente não tem mais aquele problema da execução levar muito tempo para acontecer, ela está ali à distância de um clique. Você vai lá, configura a campanha, bota o criativo, aperta o botão, está rodando. E a distância ainda ela é um pouco grande do consumidor, porque você está dentro do ambiente do Google, até ele ir para o ambiente do varejista e converter, você tem ainda uma certa diferença do tempo, né, entre o impacto e a conversão, e principalmente limitado ao digital. Você sempre teve um grande problema de garantir com a campanha digital, gerou um impacto na loja física e aconteceu uma conversão, e sempre foi muito difícil a conversão. E, ao longo do tempo, conforme as pessoas elas vão entrando na internet, a internet cresce e começa-se a ter essa relação mais social na internet, menos de busca de conhecimento de forma ativa, mas também de forma empurrada, né? A gente vê o advento das redes sociais, e as redes sociais elas começam a virar também um canal de mídia, e aí vira mídia social, baseado nessa interação das pessoas com as outras pessoas. E qual é o grande ponto das redes sociais? Ela é muito parecida com o Google ou com o Search com relação a preço variável, a abundância baseada no comportamento é um negócio muito grande. Então, a gente diminui a restrição e qualquer um pode anunciar no Facebook ou nas outras redes sociais para chegar num determinado consumidor. A mensuração também é real-time, você consegue saber todos os dados muito granulares com relação à sua campanha. A segmentação ela acaba sendo um negócio muito rico, baseado no conteúdo que é consumido pelo usuário. E o que é mais importante, é um ponto que eu sempre falo, é que a gente vê questão de creators, influencers, gerando conteúdo, mas o que realmente é válido é como os usuários se relacionam com esse conteúdo que é construído. Como é que é o engajamento, o clique, comentário, tempo de visualização de um determinado vídeo. Isso diz muito do consumidor e esses sinais que fazem com que essa segmentação seja extremamente rica de impacto, né? Então, a gente também tem execução e o clique. O porém é que, nas mídias sociais, diferente do Google, que você tem uma intenção já de buscar alguma coisa, você está na intenção de consumir um entretenimento e você acaba sendo fisgado no meio do caminho, baseado no seu comportamento, para uma conversão. Então, acaba ainda tendo uma distância até maior do que a busca com relação ao ponto de vendas. E aí, quando você fala do digital, você tem esses grandes valores e essa dificuldade de estar longe do ponto de vendas, mas existe o que é executado no varejo há muito tempo mesmo, que a gente hoje fala de retail media, mas tem um ponto que é assim notório dessa diferença entre o que é feito no digital e feito no online, e a gente tem um trade marketing. Trade marketing dentro do varejo, ele acaba não tendo esse impacto tão digital, mas a grande vantagem é que ele está próximo da conversão. Então, essa distância da conversão é muito pequena. Porém, ele tem outras características que fazem com que o trade marketing seja um pouco mais difícil do que quando você olha para uma mídia digital, para quem está acostumado a comprar mídia. Ele tem um preço fixo, muito atrelado ao sell-in, é muito relacionado a essa questão de joint business plan ao longo do ano entre o varejista e a indústria, né? E aí tem algumas ações que podem ser negociadas em SWOT. A mensuração é muito difícil, quando não impossível. Então, você compra uma ponta de gôndola, a gente tem exemplo de ponta de gôndola ou de promotores, como você mensura que uma ação de ponta de gôndola realmente foi efetivo dentro da sua estratégia.
Então, vai mensurar isso ao longo do tempo, vai fazer um lift de vendas para poder chegar numa análise. E muitas das vezes é inconclusiva. Assim, é difícil de saber se já venderia se não tivesse a ponta de gôndola. Algumas coisas são mais diretas, mas outras não são. A execução é muito lenta. Exemplo de promotores, você precisa de um promotor na loja para poder verificar se a execução está acontecendo. Mas, em compensação, ela está próximo dentro do ponto de venda, próximo da conversão. E quando você pega o melhor dos dois mundos, e é onde a gente fala de retail media, de digital retail media, né? Então, você começa a trazer características das principais mídias digitais com a principal característica, que é a característica do trade marketing, que é estar dentro do ponto de vendas, ou estar dentro da jornada de consumo do consumidor. Então, a gente tem preço variável, muito abundante, que você pode estar na jornada tanto dentro do varejista, que a gente chama de on-site, ou fora do varejista, que é o off-site. A mensuração é total, a gente consegue fechar o loop da conversão com impacto digital e uma conversão na loja física. Nessa segmentação, a gente nem precisa entrar muito nisso agora, dados first party, dados de transação, de consumo, como que a gente consegue expandir isso para uma segmentação rica, usando dado do próprio varejo, para impacto do próprio consumidor de forma menos intrusiva, né? E o que eu já falei aqui, muito próximo do consumidor. E aí o que a gente olha, que o Gabriel falou, quando ele estava falando de mim, é a terceira onda. Isso aqui não é algo que a gente está prevendo, isso aqui já aconteceu. Então, quando a gente percebe os outros canais digitais, quanto tempo eles levaram para sair de 1 bi para 30 bi de faturamento, e o tempo que o retail media nos Estados Unidos, isso aqui é Estados Unidos, tá? Então, panorama Estados Unidos, de sair de 1 bi em 5 anos para 30 bi, muito puxado pela Amazon nos Estados Unidos, mas tendo alguns outros players já capturando muito desse investimento da indústria. E quando a gente reflete isso para o Brasil, acaba sendo uma oportunidade que a gente tem aqui ímpar de construir um ecossistema usando toda a inteligência que todos temos aqui para esse negócio. E o que já é realidade, tanto lá fora quanto aqui no Brasil, né? No Brasil, talvez com maturidades um pouco menores do que nos Estados Unidos, a gente olha dados de segmentação, ativação e a mensuração da jornada. Esse eu acho que tem que ser o foco do retail media. A gente pegando o de cima, né, assim, a agência comprando, levando o cliente para a compra e a gente não sabendo onde está acontecendo essa compra. E aqui embaixo, a gente vendo esse ciclo de troca de informação entre a marca e as indústrias e as agências fazendo esse investimento de mídia, independente de onde essa mídia está acontecendo, e a gente conseguindo medir o impacto que foi feito, né? Segmentando primeiro, fazendo essa ativação e fazendo a mensuração depois no final, e é onde a gente acredita que exista o valor dentro dessa estratégia de retail media. E quando a gente olha para o avanço de retail media na América Latina, a gente vê que não é um assunto tão novo, né? O assunto está muito quente agora, mas é um assunto que já vem sendo falado desde 2009, sendo puxado pelo Mercado Livre, com a iniciativa ainda muito incipiente lá atrás. E a primeira iniciativa brasileira foi a iniciativa criada pelo meu time lá atrás. A ideia começa em 2015, a gente coloca a primeira versão em 2016 e começa a avançar nesse produto, e aprendendo muito ao longo do tempo. E quando chega em 2021, a gente acaba tendo a fusão, né, da B2W com as lojas americanas, criando o B2W Advertising, e aí impactando cada vez mais a jornada do consumidor dentro do ponto de venda. E o que a gente já tem de formatos já disponíveis para serem usados dentro do retail media? A gente tem produtos patrocinados, a gente tem aqui exemplos de alguns varejistas que já têm esse produto sendo disponibilizado tanto para o seller do marketplace quanto para a indústria. A gente tem display on-site, e o display on-site é aquele que é executado dentro da propriedade do varejista e leva o tráfego para dentro da propriedade do varejista, não joga para fora. Então, a gente tem exemplos de indústria já fazendo isso, né, Colgate e Nivea. Tem o uso de dados de CRM para impacto one-on-one do consumidor. Então, impacto direto, a gente pode ter aqui e-mail, push notification e mensageria via WhatsApp. A gente tem alguns exemplos aqui de esses dois de push e esse aqui de WhatsApp. Então, essa aqui é a mensagem que chega no WhatsApp e a resposta que chega para o consumidor
de oportunidade para aquele consumidor, extremamente personalizada. E a gente tem também o off-site, que é você usar dados e segmentações do varejista, dado first party, para poder ativar esse consumidor num canal externo. A gente tem um exemplo aqui de Brahma, Pão de Açúcar e Vessel fazendo uma colaboração no Facebook, e tem Pedigree levando o tráfego para a Amazon, para a brand store dela na Amazon. E aqui são os exemplos do que a gente já tem em desenvolvimento, tanto no Brasil quanto lá fora. Isso aqui ainda é algo que está acontecendo nos Estados Unidos, o digital signage. A gente já vê players no Brasil como RD investindo muito nessa frente, mas é um negócio que Carrefour também, não vou deixar a pessoa com ciúme, né? Então a gente tem Carrefour e RD investindo muito em digital signage. Mas esses aqui são exemplos lá de fora do que já está acontecendo. A gente tem o exemplo da Cooler Screen, que é um produto muito legal lá fora. Dentro do cooler, ele muda automaticamente quando a pessoa passa. E TV conectada. Acho que é assim, um grande exemplo assim, com o YouTube. Esse caso aqui é Roku, YouTube, Samsung Edge, Globoplay. Principalmente Globoplay, a gente tem oportunidade no Brasil de impactar. Tem um exemplo de campanha de um fast food e exemplo da Boticário aqui impactando o consumidor. Isso aqui ainda está muito engatinhando, tem oportunidade de uso de audiência proprietária do varejo para impactar o consumidor e levar para dentro do varejo, dentro desse tipo de formato. E o que a gente acredita como seria uma plataforma de retail media para um varejista, né? Quando a gente fala que o varejo Edge, ele está nesse centro, o varejo, impactando todos esses meios e formatos que a gente falou antes, e aí principalmente aqui, ó, Globoplay, que a gente acredita 100% integrada, mensurável, escalável, flexível, que a gente consiga ter essa flexibilidade de ter diversos formatos diferentes para impactar o consumidor em diversos momentos da sua jornada. E é onde a gente está, da Newtail, como uma plataforma de Retail Media as a Service, trazendo nossa expertise para o mercado e ajudando vocês a construírem baseados na sua visão, vou até voltar aqui, na sua visão de mídia e dados. Acho que mídia e dados eles andam lado a lado. A gente precisa do dado para gerar a segmentação e precisa do dado para gerar a mensuração. Então, quando a gente fala em segmentação, ativação e mensuração, os dados são extremamente importantes para os dois pilares, o inicial e o final, para a gente garantir que a campanha foi executada com sucesso. Obrigado aí, pessoal.